Olá, minha amiga. Olá, meu amigo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Espiritismo em 30 Minutos. Hoje, estamos aqui reunidos para conversar mais um pouquinho sobre a doutrina espírita. E para isso, estão aqui o Osmar, a Kátia e o Guilherme. Sejam bem-vindos. Olá, queridos amigos que nos acompanham em nosso podcast. É uma grande alegria nos encontrarmos novamente com você que nos acompanha aqui, juntamente com o Adriano, o Guilherme e a Kátia. Muito bom estarmos juntos novamente. Bom dia, amigos. Bom dia, Adriano. Bom dia, Gui. Bom dia, Osmar. Realmente muito bom estarmos aqui reunidos para mais 30 minutos de conversa aí sobre Espiritismo. Bom dia a todos os companheiros de podcast, bom dia aos ouvintes. Prazer enorme estar com vocês para mais um episódio do nosso podcast. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que é bem interessante e que toca profundamente as nossas vidas, que são as provas e expiações. É muito comum, quando a gente passa por alguma dificuldade, a gente fica refletindo, né? Por que que isso acontece com a gente? Ou onde que está a justiça de Deus? E como que o Espiritismo olha para esse contexto de provas? Primeiramente, a gente sempre comenta aqui no nosso podcast, né, que tudo que nós aprendemos no Espiritismo não é uma invenção, uma criação do Espiritismo. Ele constata uma realidade que sempre existiu, tirando uma consequência e uma explicação científica e moral e filosófica, né, trazendo para nós o consolo e a esperança. Então, o Espiritismo explica a realidade que já existe, trazendo essa vinculação, inclusive, com os ensinos de Jesus. Como tudo que nós aprendemos está na natureza, Jesus, de alguma maneira, se refere a isso que nós vemos no Espiritismo. Então, provas e expiações também, né? Como todos os outros assuntos aqui que nós tratamos no podcast, mediunidade, perispírito, né? Reencarnação e tal. Então, por exemplo, se você vê lá na passagem da cura do paralítico no tanque de Betesda, que é uma passagem que está no Evangelho de João. É a história de um paralítico que estava naquela piscina, né? Chama-se de piscina, o tanque, que os judeus acreditavam ser milagroso, que um anjo desceria naquela água, né? A água se movimentaria e aquele que pulasse na água seria curado. Jesus está ali, aquele homem está ali na beira da piscina, paralítico, e Jesus pergunta se ele quer se curar, ele diz que quer se curar, aí ele fala, levanta-te então, enrola a tua esteira e vai para casa. Aí depois Jesus encontra esse homem no templo e diz a ele, agora que estás curado, deixa de pecar, para que não te aconteça alguma coisa ainda pior. Então aí você tem a lei de causa e efeito que nós já comentamos aqui. E isto para nós, se ele fala, deixa de pecar para que não te aconteça alguma coisa ainda pior, é porque já aconteceu, né? Já aconteceu alguma coisa, ele já fez alguma coisa para que ele estivesse naquela situação de sofrimento, de dor, que é aquela situação de paralisia. Então, está aqui para nós, explicado por Jesus, a expiação. Porque a expiação é uma situação em que há uma causa anterior para as aflições, né? Kardec fala disso lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Há uma causa anterior para as aflições, ou seja, nós temos aí uma situação de expiação. Diferente da prova, porque a prova não tem uma causa anterior, é uma escolha feita pelo espírito para o seu progresso. E a expiação é consequente de uma atitude que nós precisamos corrigir na nossa consciência em razão da necessidade de progresso. Então, é uma única maneira de nós entendermos a misericórdia divina, segundo nos mostra Jesus, né, na parábola do filho pródigo. Ele nos mostra Deus como um homem, um pai, que acolhe de volta aquele filho que erra. Então, só assim a gente pode conceber esse Deus misericordioso e bom, né? Tendo uma causa, uma necessidade para as nossas dores. Elas não são ao acaso. Não existe acaso, né? Deus não escolhe aleatoriamente
quem vai passar por dores, né, por sofrimentos, existem causas, ou elas são expiações, ou seja, tem uma causa anterior, ou elas são uma prova que são uma necessidade de escolha e de aprendizagem, de progresso para o espírito. Emmanuel diz assim que a provação, né, é a luta que ensina ao discípulo rebelde, preguiçoso, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Já a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, assim, Osmar explicou também aí a questão da diferença de prova e expiação, né? Então, vale a gente. Bom, primeiro gostaria de deixar assim uma um roteiro, né, para a pessoa que vai estudar. Então, Livro dos Espíritos, a gente vai fazer os comentários aqui, escolha das provas, e tem também o capítulo que vai falar sobre as expiações. E também no Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que também vai ilustrar tudo isso que a gente está falando, né? Às vezes as pessoas acham assim, que a prova, eu faço a escolha das provas lá no mundo espiritual, então eu venho aqui e tenho o esquecimento do passado, mas já está tudo escolhido, então tudo vai acontecer da maneira como eu escolhi. E, na verdade, a escolha das provas, lá no mundo espiritual, a gente escolhe o gênero das provas. Isso está lá na questão 258 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim, no estado errante, no mundo espiritual, né? Antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Daí os espíritos respondem: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Então, nós estamos com consciência, né? E aí nós fazemos escolhas, mas do gênero das provas, né? Então, o que existe um cerne, né, que seria esse gênero, mas o que transcorre aqui no planeta Terra, na reencarnação, corre por nossa conta. Então, é assim, eu escolho. Eu gostei tanto de um exemplo de uma palestra que eu ouvi, sendo colocada assim, a questão da prova, né? Ah, eu trago uma prova na área profissional, né? Eu vou ser professora. Mas eu ainda, isso aí para mim é muito novo, nova esse tipo de profissão. Então eu vou ter um aprendizado. Prova é para isso, para um aprendizado. E aí eu venho e, como é algo ainda novo, eu não tenho tanta habilidade, eu sofro algumas provas, né? Vou testando as minhas habilidades, essa é a palavra certa, testando as habilidades. Enquanto para outros, pode ser que isso já, né, ele já, em várias outras encarnações, ele já foi professor e aquilo é muito, para ele, ele já desenvolveu as habilidades necessárias e para ele é como uma missão, né? Então, porque ele já desenvolveu. Agora, aquilo que eu ainda não desenvolvi, ela tem que ser testada para verificar se eu já tenho algum aprendizado. E assim, sucessivamente, em várias encarnações, né? Então, vale a pena pensar nisso, né? O que eu trago como prova? E que não é expiação, não é um castigo, e prova também não. Se nós formos pensar na questão da escola, a gente tem como o planeta Terra um planeta escola. Pensando na escola, banco de escola normal, né? Do intelecto aqui no planeta Terra, para muitos alunos, prova é um castigo, né? Porque não entendeu ainda que prova é um teste para verificar o seu aprendizado, em que estágio eu estou referente a algum assunto, algum conteúdo. A mesma coisa, né? Só que assim, uma questão moral, é a nossa vivência aqui no planeta Terra. Nós sofremos provas para verificar em que estágio eu estou moralmente, né, como espírito. Então, por isso que acho que hoje a nossa conversa aqui
nesse podcast, vai ser uma conversa de muitas reflexões, porque o ouvinte deve estar pensando quais são as provas que eu tenho passado na minha existência. E aí, por isso que eu falo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, porque ele vai explicar que essas provas elas podem ser passadas de uma maneira onde ele fala do bem sofrer e do mal sofrer. Como eu quero passar por essas provas? Como o aluno rebelde, como Emmanuel fala, ou aquele que já compreende que essas provas são apenas testes para verificar em que estágio eu estou. Então, é um convite mesmo hoje para grandes reflexões da atual existência. Inclusive, também nesse capítulo 5, Kardec comenta que todo efeito tem uma causa, né? É um axioma da lógica, né? Todo efeito tem uma causa. A dor, o sofrimento, para nós é um efeito que deve ter uma causa. Então, para justificar, para entender a misericórdia divina e a gente poder conceber a misericórdia divina só tendo uma causa para a dor, né? Ela não pode ser aleatória ao acaso, porque muitos não têm tantas dores intensas como outros têm. Então seria uma injustiça e Deus estaria sendo parcial. Só com a explicação da lei de causa e efeito, da reencarnação, que nós já comentamos aqui, e com o entendimento das provas e expiações, é que você consegue entender que há uma causa para os sofrimentos. Ou elas são uma expiação, ou elas são uma prova, ou seja, a expiação tem uma causa anterior, eu estou resgatando situações de dificuldades que eu mesmo causei e a minha consciência me cobra um ajuste, né? Ou é uma prova, não, ou seja, não tem uma causa anterior, mas é uma experiência que vai me promover progresso. Então, isso é muito totalmente compatível e a única explicação para nós entendermos a misericórdia divina. E entender também, né, que tanto a prova quanto a expiação, elas não são conferidas como um castigo, como propriamente uma punição. Eles são processos para a nossa evolução. Então, se eu me compreendo como espírito milenar, né, um espírito que passo por várias reencarnações, eu sei as minhas limitações, eu sei as minhas os meus prodígios, vamos dizer assim, e eu sei dizer o que provas eu consigo e que eu posso estar enfrentando, né? E quais são as expiações necessárias para que eu não vá falhar, né? Então, a gente coloca isso como castigo, mas a gente acha que é muito como um castigo de punição, né? Porque a gente vê muito no nosso cotidiano, nosso dia a dia, essa ideia de castigo como uma punição. Mas não temos que ver como uma punição, mas temos que ver ali essa expiação como algo necessário para evitar o pior. Então, é mais um processo de contenção do que propriamente como castigo. É evitar o pior. É como o próprio Jesus disse, né? Como virá coisas piores. Mas parece até um castigo, uma praga que ele rogou, né, naquela pessoa. E não, é algo para evitar o pior. Então, a própria expiação, ela vem como um bem para nós, né? A gente não ter essa, até mesmo pela nossa cultura, a gente crê que é preferível aquele que fez o mal será castigado. Não é que ele fez o mal, ele será castigado. Se ele tiver uma concepção, um conceito, uma consciência de que ele fez o mal, não necessariamente ele será castigado com uma espião, né? Mas ele pode se rir, ele pode ver os dele, compreender a capacidade dele e vir com uma prova que simplesmente faça com que ele escolha de uma maneira diferente. Agora, se nós estamos aí ainda em um grau de evolução que nos é necessário essa contenção da expiação, né? Como a necessidade de eu gosto de pôr assim até como uma obrigatoriedade, né? A expiação é uma obrigatoriedade. As pessoas elas são obrigadas a estar naquela situação para evitar algo pior, né? Nem tanto como um castigo, mas é uma obrigatoriedade. Elas são obrigadas, obviamente que por escolhas delas, né? Porque temos o planejamento reencarnatório, elas preferiram estar naquela situação do que
ah, passar por algo pior, né. Então eu vejo assim que é muito mais como, no meu caso, né, vamos pensar assim como uma dieta, né, fazer dieta não é fácil para ninguém, né, mas eu posso tratar isso como uma prova, né, posso ir numa, vamos dizer assim, numa loja de doce e escolher apenas um, né, ou se eu não tiver essa capacidade, eu não tiver essa confiança de que eu vá conseguir escolher apenas um doce, ele menor, eu nem ir. Mas isso não é um castigo, isso é um processo, algo que eu impus a mim como algo obrigatório, eu não ir numa loja de doce para evitar o mal maior, né. Mas nada disso é com punição, é simplesmente uma maneira que eu tenho como ver, evitar o pior, né. No Livro dos Espíritos, inclusive, nas leis morais, né, o capítulo 3 das leis morais, que é lei do trabalho, os espíritos dizem lá na questão 676 que o trabalho é uma expiação e um meio de aperfeiçoar a nossa inteligência. Então veja, nem toda expiação ou prova é sofrimento. Muitas vezes não é, muitas vezes é uma nova oportunidade. Então eu também posso ter a expiação através do trabalho, mesmo o trabalho profissional, porque lá eu estarei aprendendo a me disciplinar, a ter paciência, ter humildade, ter criatividade, melhorar meu relacionamento com o próximo através do trabalho. Então o trabalho é uma expiação que não necessariamente é um sofrimento. Aliás, acho que ajuda muito a gente a entender melhor o nosso trabalho e não reclamar tanto dele, porque a gente observa muitas pessoas reclamando do trabalho, lamentando ter que trabalhar, né? Começando a semana reclamando, quando chega a sexta-feira agradecendo, sextou, agora é só alegria, como se a segunda fosse um sofrimento, né? Então o trabalho é uma bênção, na verdade. É além de ser a nossa subsistência honesta através do nosso esforço, é também uma oportunidade de melhorarmos o nosso relacionamento com o nosso colega de trabalho ou cliente, se nós atendemos pessoas, né? Ou então de desenvolvermos humildade, paciência, sabedoria, se formos uma pessoa que tenha uma equipe sob sua responsabilidade, ou humildade para acolher ordens, aceitar ordens. Então, são várias aprendizagens que a gente tem através do trabalho que pode ser uma expiação e que não necessariamente é um sofrimento. Então, nem toda dor, nem toda prova, expiação gera dor. Depende da nossa necessidade reencarnatória, né? Muitas vezes eu posso, então, ter uma oportunidade de refazer no bem aquilo que eu fiz de forma equivocada no passado. Por exemplo, no trabalho de um médico, ele pode estar resgatando situações do passado dele através do amor e agora de uma nova oportunidade, assim como um atendente de SAMU, né, de ambulância, ou assim como um enfermeiro, assim como um professor, né, ele pode estar num processo de expiação e não necessariamente sofrendo, porque aí é uma situação que ele está tendo uma nova oportunidade no bem, né, de refazer no bem aquilo que de forma equivocada ele fez em vidas anteriores e que precisa ser justificada, reequilibrada na sua própria consciência. Só para complementar o que o Osmar falou, essa relação de castigo e de sofrimento, ela é muito relativo ao espírito que está encarnado, porque desencarnado nós sabemos que isso é para a nossa evolução, para o nosso progresso. Se eu levo essa prova, essa expiação para um lado negativo, para um lado de sofrimento, propriamente de castigo, é porque eu não tenho o conhecimento desse processo evolutivo, desse processo reencarnatório na minha vida. Então, buscar o espiritismo nesses momentos é essencial para que eu possa compreender essa expiação, essa prova, não como castigo, não como sofrimento, mas como algo necessário para o meu processo evolutivo. Didaticamente, eu costumo dizer assim que o que acontece é o seguinte: primeiro, há o arrependimento, né, da falta cometida. Então, o arrependimento acaba abrindo caminhos, né, na nossa consciência. E aí a expiação vem para nos educar. E aí
eu escolho provas para poder trazer numa nova existência e testar as minhas virtudes até que eu consiga reparar essa dívida. Então, aí a gente vê a misericórdia divina. Então, é um processo. Por exemplo, o perdão. O perdão é esse processo, né, de arrependimento, expiação e reparação. Então, às vezes a pessoa fala assim: não, eu já perdoei. Não, não é tão simples assim, né? Então, passar por esse processo não quer dizer que seja numa única encarnação, pode até ser, mas às vezes são encarnações. Por quê? Porque às vezes aquele delito tem um peso muito grande para o espírito. E aí ele vai, de encarnação em encarnação, ele vai reparando, né, esse delito. E o perdão é o estágio maior para que eu possa transformar, às vezes, uma ofensa, uma mágoa, em amor. Então, dificilmente isso vai acontecer em 5 minutos. Às vezes a gente acha que é assim, não, já perdoei, já, né, mas eu não quero vê-lo, né, mais. Não, não. São processos educativos. O processo educativo, ele é lento e gradativo. Mas aí, é aí que vem a misericórdia divina. Ele vai fazendo com que nós nos aprimoremos nas nossas virtudes, para que o amor nasça, que é um valor, existem tantos outros sentimentos que precisam florescer também, para que aí o amor aconteça. É, a gente vê em obras aí, né, de André Luiz e tantas outras obras, mas especificamente de André Luiz, lá nos Missionários da Luz, nós vamos ver assim, um processo de perdão que deve acontecer lá no capítulo 12, 13, na encarnação de Segismundo. Então a gente vê assim, houve um delito, houve um homicídio, e depois eu recebo aquele que eu matei como filho. Então, essa é uma prova, né? Então, houve o arrependimento, há expiação, porque é uma falta cometida no passado, trago como prova e trago como filho. Para quê? Para que possa, de alguma maneira, através das virtudes que eu já tenho, porque todos nós temos virtudes, eu possa ir me transformando e transformando aquela sensação doente num sentimento pelo outro, né? Pelo delito que eu cometi. Então, fica mais fácil de compreender, né? Porque às vezes fala assim, nossa, como tem uma dificuldade com aquele espírito, como está difícil. Eu posso ter a mesma conversa com outro espírito, mas não tem a mesma intensidade da emoção e da sensação com aquele. Então, é porque nós trazemos algumas provas com alguns espíritos e que nós temos que passar por ela como um processo educativo. E como o Guilherme já disse, Osmar também, não como castigo, mas como aprendizado. Então, a gente tem que pensar, eu gosto de uma frase de Joana de Ângeles, que ela diz assim: provas e expiações de qualquer monta são necessidades elaboradas por nós mesmos, a fim de repararmos as faltas cometidas. Então, somos nós mesmos que trazemos essas provas e expiações porque para reparar essas faltas. E não tem outra maneira a não ser vivendo. Vivendo e revivendo com os espíritos que nós temos que, no futuro, amar. E todos nós, no futuro, vamos, de alguma maneira, a seu tempo, chegar à perfeição. Mas para chegarmos a essa perfeição, nós temos que passar por essas provas e as expiações, mas sempre pensando como objetivo principal o aprimoramento de nós mesmos, né? Das nossas más. Inclusive, Paulo, né, tem uma fala em Gálatas, no capítulo 6, que diz: Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então, ele está aqui dizendo da lei de causa e efeito, né, e, consequentemente, de uma situação de resgate dessa escolha, muitas vezes equivocada, que nós fazemos.
E essa situação de resgate, como a gente já falou aqui, é uma prova ou uma expiação, ou seja, é uma situação que vai nos auxiliar em nosso progresso e vai deixar nossa consciência em paz, porque aquilo que nós fazemos fica de alguma maneira registrado no nosso perispírito e na nossa consciência, exigindo reparação. Mas, como nós já falamos, a reparação pode se dar também através do amor ao próximo e de uma reconstrução feita através de novas posturas, da renovação do nosso pensamento e sentimento vinculados ao bem, segundo os ensinos de Jesus. E aí muitos devem estar pensando, né, quais são os recursos para que eu possa passar por essas provas e expiações nessa existência. Na verdade, os recursos, primeiro, é nos conhecermos, né? Conhecer o que se passa na minha intimidade. É, Sócrates, né, lá no passado já dizia isso, né? Conhece a ti mesmo. E é verdade, nós precisamos nos conhecer para entender que não é com o outro, é comigo, né? São processos educativos internos. Nós é que precisamos nos melhorar e não ficar esperando do outro, né? Porque a partir do momento que eu me conheço, aí eu vou domar as minhas más inclinações, né? Como disse Kardec. E aí, tendo esse autoconhecimento, eu vou ter mais consciência para poder ter resignação, tolerância, paciência, que são as virtudes que eu estou falando, né? Eu falei várias vezes hoje no programa, virtude, virtude. Então, essas virtudes só vão florescer a partir do momento que eu me conheço, né? Daí eu sei, falo assim, poxa, eu tenho já virtudes que eu posso utilizar, né, dentro dessa relação, dentro dessa dificuldade que eu percebo, que eu apresento. E sempre manter-se na fé, fé na justiça divina. Né? Se eu estou passando por uma prova, é porque é uma necessidade, né? E essa necessidade, eu tenho condições de passar por ela, né? Então, necessito de algo, nessa existência eu vou construir, então se eu estou necessitando, eu preciso construir. Então eu estarei construindo algumas virtudes para que eu possa sair dessa existência melhor do que quando eu cheguei, né? Então eu estabeleço essa força na fé e me encorajo, dou um salto na questão da vontade de progresso, para que eu possa, mesmo dentro da dificuldade, dar passos mais certeiros na senda do progresso. Então, não adianta se lamentar, né? Porque a lamentação, a vitimização traz para a expiação de novo, né? Eu estou expiando, tá muito difícil para mim. Então, eh, sai dessa lamentação e começa a se entender, a entender assim, eu apresento dificuldades, eu apresento necessidades, o outro também, mas eu tenho virtudes que possam fazer com que eu passe por ela. Então, de novo, lá no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, o bem sofrer e o mal sofrer. Eu preciso passar por essa prova da melhor maneira possível, né? Trazendo, através desses recursos, otimizando essa minha encarnação, né? E com o conhecimento que nós já temos, isso se torna mais fácil. A responsabilidade continua grande, mas pode se tornar mais fácil essa minha caminhada, né? E a fé também me fortalece muito nessa caminhada. Bom, a gente está chegando ao fim de mais um episódio. Gostaria de agradecer a companhia de vocês, ouvintes, ao Gui, a Kátia e ao Osmar pelas contribuições. Vocês têm dicas de bibliografia para deixar para os nossos companheiros? O Evangelho segundo o Espiritismo, né, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é esse que nós citamos, que acho que ajuda bastante nessa compreensão. Então, ótimos estudos. Lembrando que nós temos o nosso e-mail para contato, espiritismoem30@gmail.com, e nos vemos na próxima semana.